Olá, olá, amantes da cozinha nerd! Meu nome é Felipe e bem-vindo ao Menu Nerd. Hoje nós vamos fazer uma receita muito especial pedida por alguns de vocês, que é o Ramen do Naruto. Finalmente, beleza! Ou ramen, como é pronunciado lá no Japão, da onde a receita se originou. Pode crer, só um pouco de lime e tô pronto pra outra! Lamen, 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 lamen. Essa receita acaba sendo uma combinação de várias outras receitas, então, por favor, deixa já o seu joinha aí, pelo esforço que a gente teve para trazer essa receita para você. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber informações de quando a gente postar uma nova receita aqui para você. E também deixa aquele comentário legal, pedindo outras receitas bacanas. E se você gostar dessa receita, compartilha também com seus amigos para mais gente aprender a fazer. Beleza, então um pouco sobre esse prato que o Naruto gosta no anime. Ele tem origem no restaurante do Ramen Ichiraku. Eu não como lamen no Ichiraku há séculos! Uma tigela de lamen depois de uma missão é tudo de bom. Mas na verdade existe um restaurante com esse nome, onde o criador do Naruto a princípio ia lá e se alimentava próximo da universidade de onde ele estudava. E para adicionar também nesse ramen vai cebolinha picada, fatias de bambu em conserva e obviamente um macarrão japonês recém-feito, fresco de preferência, mas também serve o macarrão instantâneo, aquele que a gente conhece normalmente como miojo, é uma espécie de macarrão japonês. Também vai uma fatia de Naruto. O quê? Isso mesmo, Naruto. Naruto ou Naruto Maki é um bolinho de peixe. No caso tem aquela espiral no meio, que é o mesmo símbolo de Konoha, que é basicamente da onde vem o nome do Naruto. Então eu vou mostrar para vocês basicamente como fazer todos esses componentes do ramen do Naruto, com exceção do macarrão. Porque você pode usar o macarrão instantâneo, miojo se você quiser, achar dentro de algum mercado japonês um macarrão mais fresco. Então a lista completa dos ingredientes vai estar aqui na descrição. Vai lá e checa, algum desses ingredientes você vai ter que procurar num mercado específico japonês. Está resolvido! Daremos àqueles caras o melhor lamen! Ok, primeiramente a gente vai começar com o caldo de porco. Esse caldo de porco vai ser a base do nosso ramen. Os ingredientes do caldo de porco são 1 kg de osso de porco com um pouco de carne, uma cebola cortada em pedaços não muito pequenos, 2 polegadas de gengibre já descascado e cortado em pedaços, 3 dentes de alhos esmagados e cortados em pedaços não muito pequenos. Primeiramente vamos colocar esses ossos numa panela e cobrir com água. E vamos colocar em fogo médio alto e deixar começar a ferver. Quando começar a ferver e formar aquela espuma em cima, você cronometra 5 minutos. Controla para essa espuma não transbordar da panela e causar uma sujeira geral, baixa o fogo se for necessário. Após esses 5 minutos de fervura, a gente tira os ossos escoando numa pia e vamos enxaguar eles com água até a água correr limpa e tirar todas as impurezas que estão ao redor desses ossos. Após isso, vamos colocar os nossos ingredientes numa panela de pressão. Vamos primeiramente colocar os nossos ossos que a gente já enxagou, limpou e escorreu. Depois vamos colocar a cebola picada e daí colocaremos o gengibre e depois a gente coloca o alho. E então cobre tudo com água para colocar isso para cozinhar. E veja, a gente não está adicionando nenhum tempero, nenhum sal nesse caldo nesse momento, porque basicamente isso vai ser feito posteriormente pelo miso na próxima etapa desse caldo. E quando ela fizer pressão, vamos deixar cozinhar por pelo menos 1 hora. Enquanto esse caldo está cozinhando, a gente pode ir para as outras etapas dessa receita. Vamos agora passar para o ovo cozido com a gema mole.
Para fazer esse ovo cozido é bem simples. Coloque uma panela com água. Assim que você colocar esses ovos na água fervendo, você pode, se você quiser, girar eles para que a gema fique mais centralizada no ovo. Mas o que é isso? Ele está usando o Chakra para misturar os ingredientes. Assim que você colocar, lembre também de começar a cronometrar exatos 7 minutos. Você precisa tirar um ovo também com cuidado com a espumadeira e colocar na água gelada para dar aquele choque térmico, para que ela não cozinhe a gema completamente. Quebre eles com muito cuidado e remova a casca com muito cuidado. E a clara dele está bem sensível. O importante é que a gente tem que ter pelo menos 3 ovos bem inteiros para a gente marinar. Muito bem, com os ovos descascados, vamos colocar eles numa vasilha e misturar os líquidos que vão marinar esses ovos. Então nesse recipiente a gente vai colocar os ovos e daí vamos adicionar o molho de soja, depois nós adicionaremos o mirim, um saquê doce de cozinha, e então a água até cobrir todos os ovos. Feche ou tampe o seu recipiente e leve ele para a geladeira. Ele ficará marinando lá por pelo menos 2 horas. Ok, agora a gente vai partir para o chasso, que é a nossa carne de porco assada. Para essa carne nós utilizaremos os seguintes ingredientes: meio copo de molho de soja ou shoyu, meio copo de saquê, meio copo de água, 1 polegada de gengibre picado em pedaços, 3 colheres de sopa de açúcar, sal grosso a gosto, 800 gramas, mais ou menos uma peça de barriga de porco e um barbante de algodão para a gente enrolar e amarrar essa barriga de porco depois. Primeiramente vamos salgar essa barriga de porco a gosto. Depois de salgar de ambos os lados, vamos enrolar essa carne e amarrar com um barbante de algodão. Para isso, corte um pedaço grande do barbante e vai esticar o barbante duplo embaixo da barriga do porco. Enrola a carne e no final você passa as outras pontas por dentro daquela outra volta do cordão, uma de cada lado, e puxe para cada lado. Após isso, faça mais uma volta em cada um dos lados, passando o cordão por dentro e puxando mais para amarrar de cada lado. Amarre firmemente de cada lado e corte os excessos das pontas. Deixa a carne de lado por um instante, que a gente vai selar ela antes de colocar para assar. Vamos misturar agora os ingredientes líquidos que a gente vai colocar por cima dessa carne quando a gente colocar ela para assar. Nós vamos colocar o molho de soja, vamos adicionar o saquê, vamos adicionar a água e vamos adicionar o açúcar e misturar bem para esse açúcar dissolver o máximo possível. Como a nossa carne vai ser assada no forno, vamos pré-aquecer esse forno a 200 graus Celsius. Enquanto esse forno aquece, vamos colocar 2 colheres de sopa de óleo em uma frigideira. Assim que estiver bem quente, você coloca a carne e a gente vai ficar virando essa carne dentro dessa frigideira aos poucos para ela ficar bem douradinha. E lembre de também dourar as 2 pontas, uma de cada lado dessa carne. Na forma que a gente vai colocar essa carne no forno, a gente coloca a carne no meio e despeja por cima dela todos aqueles líquidos que a gente preparou e misturou antes. E também adicione o gengibre por cima, que ele vai se misturar e soltar todo o sabor dele ali naquele molho em cima da carne. Quando o forno atingir a temperatura, vamos colocar essa carne dentro do forno e colocar para assar por pelo menos 1 hora. Vamos virar essa carne de 20 em 20 minutos. Então de 20 em 20 minutos você abre e dá uma giradinha para essa carne pegar todo aquele sabor dos caldos que a gente colocou dentro dessa forma. Quando essa carne terminar de assar, você vai tirar ela e separar, enquanto a gente continua preparando as outras partes da receita. Nosso caldo de porco deve estar pronto agora. Você já deve ter desligado a sua panela de pressão. A gente vai temperar esse caldo, a gente vai coar ele. Para esse tempero você vai precisar dos seguintes ingredientes: 2 colheres de sopa de molho de soja, 3 colheres de sopa de saquê, 2 colheres de sopa de açúcar,
2 folhas de alga ou kombu, se você achar, 2/3 de copo de miso, que é aquela massa de soja que eu comentei. Agora, num recipiente à parte, onde está o miso, a gente vai tirar uma concha mais ou menos do caldo e colocar nesse recipiente. E vamos mexer até esse miso ele se dissolver nesse caldo e controlar esse tempero que a gente vai adicionando. Após você dissolver ele, a gente vai adicionar esse miso no caldo e vamos mexendo. Vamos adicionando devagar e mexendo, e de tempos em tempos dá uma provada para ver se ele já não está a gosto seu. Após adicionar o miso, nós vamos adicionar o molho de soja, nós vamos adicionar o saquê, vamos adicionar o açúcar e vamos adicionar as algas para dar aquele saborzinho especial. Leve esse caldo ao fogo para cozinhar, para ele misturar bem esses temperos e pegar o gosto da alga nesse caldo. Deixe ele cozinhando por no máximo 5 minutos, não precisa muito tempo. Após esse período, vamos coar esse caldo de volta na outra panela para tirar essas algas que a gente adicionou, que se dissolveram dentro do nosso caldo, e para ele ficar mais limpinho. E é isso aí para o nosso caldo de pronto. E essa é caldo de pronto. E é isso aí. E é isso aí para o nosso caldo de porco. Ele está pronto agora, temperado. Vamos só separar ele e partir para as próximas etapas da receita, antes da gente poder montar esse lamen delicioso. Agora nós vamos fazer o Naruto Maki. Caso você encontre o Naruto Maki em alguma loja de produtos japoneses, você pode pular essa etapa e usar o que você conseguiu comprar lá. Você vai precisar de 300 gramas de peixe, que tem a carne branca, bem branquinha mesmo, 1 colher de chá de mirim, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de açúcar, 1 clara de ovo, 1 colher de chá de corante artificial rosa. Vamos cortar esse peixe em pedaços menores para adicionar ao processador. Vamos adicionar todos os ingredientes com exceção do corante. Adicione... Tem que fazer barulho agora, geladeira? Adicione o sal. Deu? Obrigado. De novo. Ligue o processador ou liquidificador, o que você tiver disponível, e deixe que bata até que mantenha uma forma homogênea, semelhante a um purê mesmo. Separe o conteúdo dessa pasta em 2 tigelas separadas, mais ou menos meio a meio. Em uma delas a gente vai adicionar o corante rosa e vamos misturar bem para que esta pasta ela fique com aquela cor rosa, bonitinha e bem homogênea. Agora, para preparar o Naruto, a gente vai colocar um plástico filme em cima de uma esteira de sushi, se você tiver. Se não tiver, você pode fazer só com o plástico filme. E a gente vai espalhar a pasta branca fazendo esse quadro mais ou menos aqui do tamanho da esteira. Na parte de cima dessa pasta branca, a gente vai deixar 1 polegada sem a pasta rosa que a gente vai aplicar agora. E na parte de baixo, a gente vai deixar mais ou menos 2 polegadas. Essa massa rosa é a que vai formar o espiral dentro do Naruto. Para enrolar, você vai pegar o plástico filme, vai fazer a primeira volta logo próximo, desgruda o plástico filme da massa, enrola de novo, desgruda mais um pouco, enrola de novo e assim por diante. Você vai fazendo até o final desse processo. Eu gosto de no final colocar um plástico filme de fora a fora, deixando um espaço nas laterais para eu poder enrolar e apertar bem nas laterais e amarrar. Aqui eu gosto de enrolar a esteira e amarrar ela com o barbante ao redor, porque o formato da esteira vai criar aqueles dentes que parecem uma engrenagem ao redor do Naruto. Agora a gente vai cozinhar ele no vapor. Eu coloquei uma panela com água para ferver, coloquei uma grade em cima, coloquei o nosso Naruto ali de atravessado e coloquei uma tampa para segurar esse vapor e ajudar a cozinhar esse nosso Naruto Maki. E a gente vai deixar ele cozinhar por 15 minutos mais ou menos.
Depois que passar os 15 minutos cozinhando, pode tirar o plástico do redor desse Naruto Maki e corte as fatias com muito cuidado. Vamos cortar aqui um maço de cebolinha, vamos tirar a raiz dela e vamos cortar toda essa parte verde dela e separar num recipiente. Vamos pegar nossa carne que a gente separou, vamos tirar os nossos ovos que estão marinando, vamos pegar 3 deles, olha que coisa linda que tá a gema desses ovos. Esse garoto não para de me surpreender. Vamos pegar fatias de bambu em conserva. Agora que a gente tem todos os ingredientes separados para montar o lamen, você pode ir lá e fazer o seu macarrão. Lembre de separar o seu prato fundo, onde a gente vai montar o lamen. E assim que o seu macarrão estiver pronto, Talherins ao estilo ninja! você adiciona o caldo até que ele quase cubra o seu macarrão, mas não cubra completamente, porque ele é a base para os nossos ingredientes em cima. Adicione a carne. Lembre-se que o Naruto gosta de lamen com extra chasso. Coloque o ovo cozido com cuidado. Adicione uma fatia de Naruto do lado. Adicione a cebolinha e adicione algumas tiras de bambu. E tadá! Temos o lamen do Naruto! Incrível! Isso aí, galera! Vocês viram montando, olha que maravilha! Vamos provar isso aqui? Pera aí, primeiro, vamos pro caldinho. Passo 1. Experimente a sopa, sabe? Para sondar o terreno. Muito bom, muito bom. Tempero perfeito, tempero perfeito. Agora vamos pegar, obviamente, o nosso Naruto Maki. Agora vamos pegar o nosso bambuzinho aqui. Show. Vamos ver como é que ficou o tempero da carne. Essa carne ficou perfeita. Agora vamos provar o nosso ovinho. Aquela gema bem molhadinha. Ó. E óbvio, nosso macarrãozinho. Não podia morder, tinha que fazer que nem o Naruto faz, né? Naruto. Da hora. Quero ver a sua opinião, viu? Se fizer, tira foto, posta nas redes sociais, usa a hashtag Menu Nerd, me marca, quem sabe a foto do seu prato pode aparecer no próximo vídeo. Beleza, vamos cortar agora, depois eu faço o resto das partes. Depois que eu comer isso aqui, porque tá muito bom. Faz aí, gente. Ah, eu quero mais uma tigela! E aí, curtiu? Então deixa aquele joinha agora nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. Se você quiser ver mais receitas aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho que você vai receber a notificação toda vez que eu postar uma nova receita aqui para vocês. Compartilha com seus amigos e familiares, deixa um comentário no vídeo, diz lá qual que é a próxima receita que você quer que eu faça. Halloween tá chegando aí, que receita mais aterrorizante você quer que eu faça aqui? Me segue nas redes sociais e lembrando mais uma vez, se você fizer a receita, postar foto, usa a tag Menu Nerd e me marca lá. Talvez a foto da sua receita pode aparecer aqui. Me segue nas redes sociais. Muito obrigado por acompanhar. Do seu nerd favorito. Te vejo na próxima receita.